Olá, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e eu tenho todo o prazer, toda a alegria do mundo de poder ser um pregador da palavra de Deus. Jesus me escolheu para isso e me veio ao coração, há 5, 6 meses atrás, montar esse canal para que eu pudesse pregar para todos os amigos do Brasil, do mundo, e trazer a mensagem do Evangelho. Você pode ser cristão, você pode ser não cristão, católico, praticante, não praticante, não importa a sua religião. Se você quer ouvir a palavra de Deus, que tem todo o poder, se você quer aprender com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, você seja muito bem-vindo a esse canal e ajude-nos fazendo o quê? É simples, dando like, curtindo, compartilhando, mandando aí para o grupo da família, dos amigos, dos irmãos. Sempre no final tem uma oração e uma palavra de bênção para você, tá bom? Então pode chegar no canal Ativando a Fé. Continua muito frio aqui, mas Deus está conosco no frio, no calor, no inverno. Mas vamos aquecer aí em nome de Jesus. Manda solzinho aí, pelo amor de Deus, que o frio tá demais, tá bom? Falando em sol, sol quer dizer a luz vai brilhar no seu caminho, na sua vida. Mas quando a luz brilha, pastor? Quando você segue a direção da palavra de Deus. Ontem eu estava falando sobre o centurião e no meio da mensagem eu falei sobre outro também que viu algo milagroso por causa de uma palavra, uma direção que Deus deu. Vamos para a palavra de hoje? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. E eu vou falar mais um pouquinho hoje sobre nós sermos pecadores, tá bom? Infelizmente hoje só tem sido pregado, na maior parte das vezes, o evangelho da graça extrema. O que quer dizer isso? E não importa quem você é, não importa o que você fez, o que está fazendo, nem o que você vai fazer. Deus te ama do mesmo jeito e você vai ser salvo porque Deus é bom, porque já foi pago o preço e você não precisa mudar nada, você não precisa... Deus sabe que você está com esse negócio aí, com esse vício, com esse pecado, com essa prática aí que está errada, mas Deus ele te ama, você já foi absolvido, você já está legal. E não é assim que funciona. Deus ele é amor, Deus ele perdoa, Deus ele tem misericórdia, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Só que Deus ele também quer que você seja uma pessoa realmente arrependida e convertida, uma pessoa que mudou total e completamente pelo amor e pelo poder dele. Um homem que era um grande pecador, mas que viu um grande milagre e recebeu até um chamado. Essa palavra, quando eu prego, ela mexe com o meu coração, pois essa palavra faz parte também do chamado da minha vida, da minha história, para me tornar um pregador. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava pregando, a multidão estava apertando ele. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido do barco, lavavam as redes. Então aqui Jesus, ele estava pregando a palavra, mas ele não estava conseguindo pregar a palavra porque eram muitas pessoas, havia uma multidão. Então Jesus teve que criar uma estratégia para que ele pudesse pregar a palavra. Sabia que você tem que ter estratégia? Não somente para pregar a palavra de Deus, mas nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Em tudo na vida você tem que ter uma estratégia. Pode ver que as grandes empresas, as grandes marcas, os grandes atletas, os grandes empresários, todo mundo que é grande, artista, ele tem um projeto, ele tem um plano para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. O meu plano nesse canal é até o final do ano nós alcançarmos 1000 pessoas. E eu preciso que você ajude compartilhando, dando like, se inscrevendo, pedindo para os familiares, amigos se inscreverem no canal, as pessoas que estão sendo abençoadas. E se nós chegarmos a 1000, nós conseguimos alcançar ainda mais pessoas, aí vai para 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, e mais pessoas serão abençoadas e esse canal vai poder se manter, porque é difícil às vezes para mim, eu estou lutando muito para poder manter esse canal no ar. Então ajudem, isso é importante para nós. E a estratégia é todo dia gravar um vídeo, todo dia compartilhar, todo dia pedir para vocês me ajudarem. E vamos para cima, versículo 3. E entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro. Preste atenção, tinha 2 barcos. Haviam 2 barcos na praia. Por que ele escolhe o barco de Simão Pedro? Por que ele escolheu o barco do Pedro? Olha, é interessante. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo aqui,
que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu creio que eu sou um escolhido de Deus, e se você está assistindo esse vídeo agora, não é por acaso. Não é à toa que eu estou nesse frio aqui, não é à toa que eu compartilhei no YouTube, não é à toa que você parou e assistiu, ou que alguém mandou para você, compartilhou para você, alguém, amigo, familiar, no grupo, do Face, do WhatsApp. Não é à toa, porque Deus está falando com você hoje que você é um escolhido dele, uma escolhida dele. Ah, mas eu sou, sei lá, um viciado em droga. Ah, eu estou na cadeia preso aqui porque eu fiz muita coisa errada. Ah, eu era uma prostituta. Ah, eu sou um homem adúltero, que eu traí a minha esposa várias vezes, eu não valho nada. Não. Você simplesmente precisa conhecer a verdade para a verdade te libertar. Porque o amor de Deus, ele cura e liberta. Mas Jesus escolheu o barco de Pedro, tinha 2 barcos. Por que Deus escolheu você para ver esse vídeo agora? Por que Deus escolheu você para receber essa mensagem? Deus, ele tem os seus escolhidos. Isso é fato. Não tem como negar. Tem gente que ele escolheu. E entrando no barco de Pedro, pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Bem, o barco era de Pedro. O Pedro podia obedecer aquela ordem ou não. Jesus entrou no barco, o barco não era dele, já começou a mandar no barco. Vamos colocar o barco simbolizando a nossa vida. Olha, se você quer ser salvo, você tem que deixar Jesus mandar no barco da sua vida. Muitas são as pessoas que elas até querem servir a Deus. Agora eu vou falar para quem é mais crente, já está na igreja aí, católica, evangélica, protestante, vamos assim dizer. Tem gente que até diz, eu aceitei Jesus, eu quero isso, aquilo outro, mas ela não aceita Jesus mandar no barco da vida dela. Quantas pessoas eu já peguei, por exemplo, no mundo, não é errado a pessoa viver amaziada, não se casar legalmente no papel. E quantas pessoas eu já vi que teimavam em não se casar no papel. Ela não estava deixando Jesus mandar na vida dela. Quanta gente eu já vi que acha normal o adultério. Eu já vi gente trair uma, trair duas. Aí a pessoa fala, mas o que tem? Aquilo outro. Tem que ter uma em casa e tem que ter uma fora. Geralmente homens, mas hoje mais as mulheres estão traindo. Aumentou muito isso também. E a pessoa acha que não tem problema. Quantos estão às vezes na igreja acham que não tem problema o álcool? Quantas pessoas que estão fazendo várias práticas e ela não deixa Jesus mandar no barco dela, na vida dela. Eu quero dizer para você que Jesus, se ele quer, se ele te escolheu, ele vai mandar no seu barco. Agora, o Pedro, ele aceitou. Deus não obriga ninguém a nada. Ele pede e a pessoa obedece ou não. O Pedro, ele aceitou e o barco não era para pescar, mas Jesus estava usando o barco para pregar. Jesus, ele sabe o que ele está fazendo. Ele, quando entra na vida da gente, ele dá umas direções estranhas. Mas o Pedro, ele obedeceu. Ele aceitou que Jesus mandasse no barco dele e usasse o barco dele para pregar. E o que aconteceu? Afastasse um pouco o barco da praia e assentando-se ensinava do barco a multidão. Você vai ver daqui a pouco que o Pedro tinha trabalhado a noite toda. Agora imagine só, ele pega o barco, afasta um pouco da praia e ele fica dentro do barco, porque Jesus não sabia manejar o barco, ele fica lá sentado e Jesus fica lá pregando. E o Pedro tinha trabalhado a noite toda. E ficar ouvindo alguém pregando, falando, bate um sono miserento. O Pedro, com certeza, ele já queria logo, estava lavando as redes, né? Ele já queria logo ir para a casa dele, dormir, ficar com a esposa, né? Se ele tinha sogra, tinha esposa também. Ele estava doidinho para ir lá, sei lá, namorar com a esposa, dormir, descansar, brincar com os filhos, tirar um sono. Ele estava doidinho, mas ele teve que ficar lá esperando para ouvir a palavra. Quantas pessoas não têm paciência para ouvir a palavra, não esperam para ouvir a palavra? E dá várias desculpas. Eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Eu não vou orar porque eu estou cansado. Eu não vou ler a Bíblia porque eu estou com sono. Mas para fazer as coisas do mundo a pessoa faz. É Netflix, é Facebook, é Instagram, é passear, é ir na pizzaria, é praticar esporte, é fazer um monte de coisa. Todas essas coisas que eu disse, a maioria delas, dependendo do que você está fazendo, não é propriamente pecado. Mas quantas pessoas que não dizem que não tem tempo para Deus por causa do trabalho? O Pedro trabalhou a noite inteira e estava tendo tempo para ouvir a palavra. Tudo depende do nosso coração, sabe? A Bíblia diz que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. Quando a pessoa diz que não tem tempo para algo, quantas pessoas trabalham não tem tempo para a família? É porque o coração dela não está na família. Quantas pessoas dizem que não tem tempo para orar? Porque o coração dela não está na oração. Quantas pessoas dizem que não tem tempo para ir para a igreja? Porque ela não quer ir para a igreja. Quantas pessoas que dizem que não tem tempo para o trabalho? Não, na verdade ela não quer trabalhar também.
Então, a verdade é, o nosso coração, a gente tem que tomar cuidado. Pedro abriu o coração e deixou Jesus usar o barco dele, deixou Jesus pregar, e ele ficou ouvindo aquela pregação. E isso vai ter um resultado, quer ver? 4. E quando acabou de falar, Jesus falou tudo o que ele queria, disse para Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora Jesus começou a falar diretamente com Pedro. Sabe uma coisa muito bacana de você ler a Bíblia, de você ir para a igreja, ouvir a palavra? Deus vai começar a falar diretamente com você. Quando você lê a Bíblia, Deus fala diretamente com você. Às vezes você vai para um culto, para a igreja, o pastor, o padre está pregando, aquela palavra fala diretamente com você. Ou aqui pelo YouTube, pela internet, a palavra fala diretamente com você. Quem sabe você está aí e Deus já falou com você, ou Deus está falando agora com você, para você largar essa posição de pecado, para você sair dessa roda de escarnecedores, de pessoas que estão te fazendo mal, amigos, familiares. Quantas pessoas Deus está mandando você largar tudo para você ganhar almas? Aqui o Pedro, você vai ver, a primeira ordem vai ser para ele pescar, depois vai ser para ele largar tudo e ganhar almas. Quantas pessoas Jesus está chamando para sair do pecado? Ele disse para aquela mulher adúltera: mulher, quase toda a cidade te apedrejou. Mulher, não peca mais não. Quantas pessoas estão sendo reincidentes no adultério, na prostituição, no vício das drogas, na mentira, na corrupção? Quantas pessoas estão reincidindo no pecado? O problema não é você errar, o problema é você ser reincidente no pecado. Vai e faze ao mar alto. Olha a resposta de Pedro. Lucas 5,5. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Por que ele falou que ele pescou a noite toda? Se você é pescador, se alguém que estiver assistindo é pescador sabe, geralmente os pescadores eles pescam de noite porque os peixes maiores estão mais ativos durante a noite. Então o horário bacana, o horário legal, o horário certo de pescar é à noite, para pegar os grandes peixes. E Pedro disse: mestre, o senhor é um grande pregador aí, um mestre da palavra aí, mas negócio de pesca quem entende sou eu. E eu trabalhei a noite toda, já estou cansado. No melhor horário não peguei nada. Só que o Pedro, Deus não entrou no barco do Pedro à toa, porque ele sabia que o Pedro ia largar tudo. Uma coisa que eu sei que foi uma das coisas decisivas para Deus me escolher, é porque eu sempre largo tudo para fazer a vontade de Jesus. Já larguei 3, 4 vezes, muita coisa na minha vida para fazer a vontade de Deus. E não é fácil você largar tudo para fazer a vontade de Cristo. Isso vai ser uma coisa que durante a sua vida Deus vai pedir, às vezes, para você largar tudo. Prepare-se, tá? Mas por essa palavra eu vou lançar a rede. O Senhor está mandando, eu vou obedecer. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Olha que glória, que milagre. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco. Jesus não tinha escolhido outro barco, mas o Pedro chamou outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a pontos que quase iam a pique. Aqui tem uma revelação para nós. Qual? Quando Deus te der uma ordem e você for muito abençoado, não queira pegar tudo para você. O Pedro chamou outro barco e encheu os 2 barcos e quase afundou os 2 barcos. Se o Pedro falasse: não, agora a bênção é só minha, Jesus me deu a bênção, e tentasse colocar todos os peixes no barco, só no barco dele, o barco dele ia afundar. Tem gente que está me assistindo aqui, você é uma pessoa muito próspera, você vai bombar, você vai arrebentar, você vai crescer, você vai ter centenas de milhões, de milhares, você vai ter muitos trabalhadores, sua empresa vai crescer, seus negócios, sua família vai ser muito abençoada. Chama outras pessoas para compartilhar. Ajude também o evangelho, ajude instituições de caridades. Deus quer que você seja uma pessoa generosa, porque se você pegar tudo para você, você vai se perder com toda essa riqueza. Se ele põe tudo no barco dele, o barco dele ia ter um grande milagre, mas ia afundar, ia morrer todo mundo por causa da ganância. Um dos maiores problemas do nosso país, do Brasil, é a ganância. Se o povo não fosse tão ganancioso, todos, os mais ricos até às vezes os mais pobres, nós teríamos muito melhor condições de vida aqui no Brasil. O Pedro chamou o outro barco e falou: vamos compartilhar aqui, porque a bênção de Jesus é grande. E o que aconteceu? 8. Então, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Isso é sinal de reverência, né? de mostrar que ele é Senhor, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Lembra que eu falei ontem? O centurião falou a mesma coisa. Meu irmão, que tem de gente que está dentro da igreja, e principalmente você que ainda não conhece Jesus, você precisa se prostrar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu sou pecador, misericórdia, me salva, me cura, me liberta, me restaura. Deus, eu não posso ser essa pessoa com esse coração, com esses pensamentos, com essas minhas atitudes. Senhor, minha vida precisa mudar.
entre aspas, eu não faço um apelo para você aceitar Jesus. O Pedro, ele foi inteligente, ele viu, ele é o mestre, ele é o Senhor dos senhores, ele mesmo se prostrou. Ninguém fez um apelo, olha, quem aqui quer aceitar Jesus? Tal. Às vezes a gente faz isso na igreja. Aceite a Cristo, se converta. Ele é bom, ele é misericordioso, todo dia tem milagre de Deus na tua vida, você não está nem reconhecendo. O Pedro reconheceu o milagre e falou, Senhor, eu não posso nem ficar perto de ti, ausenta-te de mim. Resposta de Jesus, pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como a Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, daqui em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meu irmão, aquela pesca com certeza ia deixar o Pedro muito rico. Só que Jesus deu uma outra palavra para ele. Você vai largar tudo e você vai ganhar almas. E Pedro não titubeou. Quando chegou na praia, largou o barco cheio, largou a rede. Aquele barco era de muito valor. Aquela pesca era uma pesca de grande valor. E ele largou tudo. E se tornou um pregador do Evangelho. Inclusive foi morto por causa disso, por pregar o Evangelho. Será que você realmente quer seguir a Cristo? Será que você realmente é um seguidor de Cristo? Será que realmente a sua vida pertence a Ele? O barco dele está na direção de Cristo? Ele é o capitão do barco? Ele pode fazer o que quiser com a sua vida? Pergunta e responda para si mesmo. E que você possa tomar a decisão certa de aceitar Jesus e seguir Ele. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, hoje eu faço uma oração um pouco diferente. Tem gente que já aceitou Jesus nesse canal, mas precisa seguir a direção dele. Tem pessoas que talvez, meu Deus, estão assistindo essa mensagem, nunca ouviram a palavra de Deus, não conhecem a Cristo. Eu recomendo que elas comecem a ler a Bíblia, procure uma igreja evangélica, eu sou da Igreja Internacional da Graça de Deus, mas tem outras. Pai, mas que essa pessoa possa verdadeiramente entregar a alma dela para o Senhor. Que ela possa se assentar e ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, que tem poder para salvar a nossa alma, que tem poder para nos dar pescas maravilhosas aqui na terra, que tem poder para nos fazer pescadores de almas, para ganharmos almas para